paz do Senhor Jesus, meus queridos amados irmãos e irmãs que me acompanham. Hoje eu quero deixar para vocês mais uma palavra um versículo da Bíblia. Eu não ouso dizer que eu prego, eu apenas leio um versículo e comento ali um pouquinho segundo a graça que o Senhor me dá. Eu gosto sempre de dizer para vocês que eu sou uma pessoa muito simples, né? Eu não sou aquela pessoa que sabe pregar a palavra de Deus, né? Com palavras e assim uma mensagem muito maravilhosa, como muitas vezes a gente assiste. Mas eu gosto de deixar um versículo da Bíblia com vocês, porque a palavra de Deus, ela é a verdade. A palavra de Deus é ela que nos sustenta, que nos acrescenta fé e que de dia em dia nós temos força para nos manter nos caminhos do Senhor até que Ele venha nos buscar, não é verdade? Então, sendo assim, eu quero dizer para vocês que ainda estamos no começo do ano, que nós não devemos temer a nada, né? Porque tantas coisas nesse ano que terminou foram faladas, foram ditas, mas nós temos o Todo-Poderoso conosco. A palavra de Deus nos ensina que nós temos que confiar em Deus, nos ensina que nós devemos obedecer a Deus. E feito isto, Deus tem todo o poder no céu e na terra para nos guardar e nos livrar de todo o mal. E até existe aí alguém estava aí, né, um vídeo e tal, né, e a pessoa disse assim que os evangélicos iriam comer o pão que o diabo amassou. Ele usou bem assim esse termo. Mas eu quero dizer para você que esta frase não me deixa com medo. E também não deve de amedrontar os que confiam em Deus. Aquele crente, aquele servo, aquela serva do Senhor, ele tem a fé dele firmada naquele que é todo-poderoso, aquele que fez os céus e a terra e tudo que há, tanto no mundo físico como no mundo espiritual, foram criados por Deus. E tudo essas coisas, tudo tanto espiritual como o físico, tudo está debaixo do poder da mão de Deus. Nós temos um tempo aqui nessa terra, estamos vivendo um tempo nessa terra chamado de tempo da graça. E então cada um faz o que quer e faz a sua escolha. Mas nós, os evangélicos, confiamos num Deus que tudo pode fazer. Nós não estamos com a nossa fé firmada em deuses pequenos, mas é em um que é todo-poderoso, que é sobre todos e sobre tudo, conforme eu já disse. E eu quero ler aqui no livro de Provérbios, o capítulo 16 e do versículo 3 até o 8. E está escrito assim, ó: confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Confia no Senhor, ao Senhor, as tuas obras. Tem uma outra tradução que diz assim: consagra ao Senhor. Então, às vezes muda um pouquinho a palavra, né? Mas o sentido é a mesma coisa. Diz assim o versículo 5: abominação é para o Senhor todo o altivo de coração. Ainda que ele junte com a mão, não ficará impune. Olha aqui, falando da justiça de Deus, não é verdade? Vou repetir. Abominação é para o Senhor todo altivo de coração. Ainda que ele junte com a mão, não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade. E pelo temor do Senhor, os homens se desviam do mal.
Sendo os caminhos do homem agradável ao Senhor, até os seus inimigos faz com que tenham paz com ele. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de colheita com injustiça. Olha que tremenda essa palavra. Mais uma vez essa palavra está falando que aquele que teme a Deus não tem do que temer. Aquele que teme a Deus está guardado por Deus, está sendo protegido por Deus. Diz aqui no versículo 5, está falando que aquela pessoa que é altivo de coração, abominação é para o Senhor todo altivo de coração. Quer dizer que aquela pessoa que é orgulhoso e se apresenta com altivez de coração, com orgulho no seu coração, achando que é alguma coisa, este é a abominação ao Senhor. Deus não é com esta pessoa. Ele pode até ter um pouco de sucesso nesta vida, porque Deus dá corda a ele, não é mesmo? Aqui cada um escolhe o que quer fazer e faz o que quer. A escolha de ser servo de Deus é de cada um, querer ser servo de Deus ou não. Porém, aquele que escolhe ser servo de Deus, esse escolheu a parte mais forte, escolheu o melhor, porque Deus é o maior. Deus é maior e as demais coisas tudo são sujeitas a Deus. Até o próprio diabo, até o demônio, ele tem um tempo para agir nessa terra. E ele está por aí desencaminhando pessoas, está aí dando más influência, fazendo coisas, fazendo as pessoas acreditar no que não deve, maltratando, usando aqueles que são os seus secretários, né? Se submete a esse serviço de ser secretário do inimigo para oprimir e para fazer mal às pessoas. Porém, o servo de Deus não tem que temer essas coisas, porque Deus é conosco. É maior o que é com nós do que os que são contra nós. Está escrito também. Maior é Deus do que as demais coisas, demônios e coisaradas e servos dele. Maior é Deus do que tudo mais. E diz assim: sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até aos seus inimigos faz com que tenham paz com ele. Quando o nosso caminho é agradável a Deus, ou seja, quando nós nos tornamos realmente convertidos a Deus, quando nós olhamos pela palavra de Deus para aprender a servir a Deus, para aprender a fazer a vontade de Deus, Deus é conosco, não é verdade? E diz aqui que até os nossos inimigos, Deus faz com que tenham paz conosco. Deus nos livra do mal. Deus nos livra da mão dos nossos inimigos, aqueles que se dispõem a serviço do inimigo para maltratar. Não é verdade? Porque fazer o mal não é coisa de Deus, não agrada a Deus. Deus é amor e Deus nos ensina a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Amar a Deus sobre todas as coisas é também amar o nosso próximo e fazer o bem. Fazer o bem sempre, sem cessar, né? Ter amor ao próximo sempre quando for possível, sempre quando acontecer, né? De alguém necessitado precisar, ou seja, até mesmo uma palavra de amor, né? Para alguém que precise da parte de Deus, que seja a própria palavra de Deus. Às vezes alguém está precisando que um crente chegue e diga: olhe, Deus te ama e Deus quer mudar a tua vida. Deus é contigo, Deus pode te abençoar se você crer e se você olhar para Deus. Não é verdade? Muitas vezes uma palavra desta serve para mudar toda a vida de uma pessoa. Então essa palavra eu queria deixar com vocês e diz assim, o versículo 8 diz assim: melhor é o pouco com justiça do que a abundância de colheita com a injustiça. Por que está escrito dessa forma? Porque tudo nesta terra é perecível, dura um tempo, por mais que nós achemos que dure muitos anos, é pouco tempo, porque o tempo para Deus não tem fim, não tem limite. Então a nossa vida que nós vivemos aqui nessa terra, 80, 90, 100 anos,
é apenas uma vírgula, talvez nem uma vírgula não dê, né? Se for comparar com a eternidade de Deus. E por isso nós precisamos ouvir a palavra de Deus, nós precisamos atentar para a palavra de Deus, para que nós possamos fazer retos os nossos caminhos. Somos falhos, somos falhos, mas devemos sempre estar atento para obedecer a palavra de Deus, para que quando nós, na hora da nossa necessidade, na hora que nós precisamos e que nós abrir a nossa boca e clamar a Deus, Deus esteja nos ouvindo, os nossos pecados não estejam impedindo que Deus nos ouça, mas nós esteja com o caminho livre, né, até o trono da graça, para que Deus nos envie a bênção que nós precisamos e que esperamos. Para que nós possamos ter os nossos sonhos realizados, nós possamos concluir os nossos projetos de vida, não é verdade? Tudo que nós precisamos, Deus está pronto para nos abençoar. E não devemos temer, né? Essa pessoa que andou falando que o evangélico vai comer o pão que o diabo amassou, porque Deus está conosco. Deus é que nos dá o pão de cada dia. E nós não precisamos temer. Existe até uma palavra que está escrito aqui, ó, no livro de Timóteo, no capítulo 1, no versículo 7, está escrito assim: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Vocês viram só o poder desta palavra. Então o Espírito de Deus que está em nós, este Espírito é espírito de poder. E nós não temos que temer o que o homem possa fazer, ou que alguém possa prejudicar, mas Deus nos deu um espírito de fortaleza, um espírito de amor e de moderação. Medite nesta palavra, receba a palavra, porque a palavra de Deus para o seu coração, para alimentar a tua fé, para te dar força na caminhada. Nós estamos ainda aqui no comecinho do ano, né? É longa caminhada pela frente, mas que Deus esteja nos abençoando, que Deus abençoe você, a sua vida, a sua família, e não devemos esquecer que Deus nos deu espírito de fortaleza para nos ajudar. Deus é conosco, Deus é contigo. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. A paz do Senhor Jesus.